Eu sou Raíssa Maturana. Eu sou a Maria Eduarda Oliveira. Eu sou Jennifer Garcia. Somos alunas de Radiologia do Colégio Senes, da professora Aline Serra. E hoje iremos falar sobre epilepsia. O termo epilepsia, de étimo grego, significa ser apanhado, dominado, abater com surpresa. E episódios de epilepsia era visto como possessões demoníacas e castigos divinos. Já Hipócrates e Galeno, que eram pensadores da antiguidade, foram os primeiros pensadores a dizer que a epilepsia não era fruto de ocorrência divina, e sim fruto de ocorrências de anômalas localizadas no cérebro. Mas só no século XIX, que a partir de estudos na área da neurologia, que cientistas começaram a considerar a epilepsia como um distúrbio cerebral, a partir de estudos realizados até mesmo pelo Dr. Jackson, e seus estudos até hoje causam um grande impacto no mundo da neurologia. O que é a epilepsia? Epilepsia é um distúrbio do cérebro não transmissível, em que as atividades das células nervosas são perturbadas. Quando isso acontece, causa uma atividade excessiva e anormal das células, gerando as crises. Quando isso ocorre, o cérebro interrompe temporariamente as suas funções habituais e começa a ter funções involuntárias no comportamento, no controle muscular do indivíduo. A epilepsia ela é considerada por crises repetitivas e não tem só um tipo de crise epilética. Portanto, qualquer pessoa pode vir ter uma crise epilética isolada. Essas crises epiléticas isoladas, elas são desencadeadas por diversos motivos. Cansaço, traumatismo craniano, doenças como AVC e meningite, uso de álcool, medicamentos e drogas ou a falta deles. A epilepsia é mais comum e frequente do que imaginamos, já que de 100 pessoas, 1 ou 2 têm a doença. Estima-se que 50 milhões de pessoas em todo o mundo têm epilepsia ativa. E no Brasil, 1,3% dessa população sofrem da doença, sendo 50% dessa porcentagem crianças. As crises são divididas em 2 tipos, a generalizada e as parciais. As crises generalizadas são aquelas que tomam todo o cérebro, e as mais comuns são a de ausência e as crises tônico-clônico. A crise de ausência é conhecida como desligamento, porque o indivíduo fica com o olhar fixo, perdendo o contato com o meio por alguns segundos. A crise tônico-clônico é conhecida como convulsão. O indivíduo fica com o corpo rígido, apresenta contrações musculares em todo o corpo e pode até liberar urina ou fezes. Crises parciais é aquela que o distúrbio se limita a uma área do cérebro e apresenta as parciais simples e parciais complexas. As parciais simples não alteram a consciência do indivíduo, porém apresentam convulsões em um membro ou formigamento, além de movimento descontrolado de uma parte do corpo. As parciais complexas, o indivíduo perde a consciência ficando confusa ou fazendo gestos automáticos. As crises parciais com utilização secundária quando o distúrbio ocorre em uma parte do cérebro e posteriormente atinge todo o mesmo. Temos outro tipo de crises, que são as crises mioclônicas, que consistem em tremores rápidos no corpo. Temos as crises clônicas, que consistem em movimentos de flexão e estiramento dos membros de forma repetitiva. As crises tônicas, que consistem em contração musculares repentinas e duradouras. Crises atônicas, que consistem em uma crise contínua e com quedas, podendo durar até 5 segundos. E tem o estado de epilético, que consiste em crises prolongadas ou repetitivas, sem recuperação da memória do paciente. Muitas vezes não se identifica as causas originárias da epilepsia, e quando isso ocorre, ela é chamada de epilepsia idiopática. Porém, a epilepsia ela também pode ser genética e adquirida, chamadas também de epilepsia secundária ou sintomática, e algumas das suas possíveis causas são traumas durante ou após o parto, excessos de álcool e drogas, lesões cerebrais devido a traumatismo na cabeça, infecções, doenças neurológicas. Os sintomas da epilepsia são os que compõem as crises parciais e as crises generalizadas. Elas podem deixar o indivíduo com desconforto no estômago, continência urinária, mordidas na língua, perdas de memória e até mesmo alucinações, fazendo com que o indivíduo veja e escute coisas que não aconteceram. E também o indivíduo, depois de uma crise, o indivíduo pode se sentir confuso ou não se lembrar do que aconteceu.
Temos os sintomas, temos as crises parciais e temos os sintomas, que são tremores na face de outros membros, distúrbios sensoriais como alucinações, mal-estar, palpitações, suor e formigamento nas mãos e na boca. Temos também os sintomas das crises generalizadas, que são corpo rígido, virar os olhos e cabeças, salivação espumosa e movimentação dos braços e pernas. Quando a doença afeta o parietal, apresenta formigamento ou calor em um dos lados do corpo, movimentos involuntários. Quando a doença afeta o frontal, apresenta convulsões motoras, sensação da cabeça puxando para um lado, mão ou braço enrijecido, movimentos amplos de membros superiores ou membros inferiores, interrupção de fala. Quando a doença afeta o temporal, apresenta súbito sentimento de medo ou felicidade. Quando a doença afeta o occipital, apresenta formações luminosas devido ao estímulo visual. Durante uma crise, não tente pará-la e nem segurar o indivíduo. Primeiro a se fazer é proteger a cabeça para evitar possível traumatismo e afrouxar a roupa se necessário, aqui no caso não precisamos, e tirar objetos de perto que possa vir a machucá-la. Em seguida, você vai botar a pessoa de lado para que a saliva que vai estar dentro da boca escorra. E é importante contar os minutos da crise, porque se durar 5 minutos ou a pessoa tiver 2 crises em seguida, é necessário chamar uma ambulância. Nunca coloque algum objeto ou o dedo na boca da pessoa, pois a língua não enrola. E nem dê nada de comer e beber, pois pode provocar asfixia. Mulheres grávidas e diabéticos devem ser levados obrigatoriamente ao hospital. E no final da crise, você oferece ajuda para acompanhar o indivíduo até a sua casa. O diagnóstico é realizado pelo médico neurologista, onde é feita uma investigação clínica criteriosa sobre a história clínica do paciente, antecedentes pessoais, antecedentes familiares. E após essa investigação, é realizado uns exames complementares, como o eletroencefalograma, o EEG, que ele avalia a atividade cerebral, quando é posicionado eletrodos no couro cabeludo do paciente. Também é realizado o exame de tomografia computadorizada, ATC, que é um exame por imagem, com a utilização de raio-x, onde se estuda a estrutura crânioencefálica. Também temos a ressonância magnética, que é a RM, que ela avalia os tecidos nervosos. E também é importante a punção lombar, que é onde se realiza o exame, que se retira o líquido da medula espinhal para fazer verificação se a causa da epilepsia foi por uma infecção ou não. Como já mencionado, a maioria dos casos da epilepsia se inicia na adolescência e na infância. E em metade desses casos vai diminuindo de acordo com o amadurecimento cerebral e com o tempo. Mas a gente não pode dizer que tem cura para a epilepsia, mas existem tratamentos que diminuem esses sintomas em grande escala. O tratamento mais indicado é o medicamentoso, que ajuda a regular a atividade anormal cerebral. O neurologista, após identificar a classificação, receita um anticonvulsivante para o seu tipo de epilepsia. Os anticonvulsivantes são remédios que ajudam na diminuição das crises. O tratamento medicamentoso costuma ser longo, em alguns casos duram a vida toda. O tratamento com anticonvulsivante é ineficaz para a epilepsia piridoxina dependente. Nesses casos, o tratamento indicado é o de grandes doses diárias de vitamina B6, a piridoxina. A cirurgia no cérebro é utilizada nos casos mais graves, onde o medicamento não ajuda na diminuição das crises. Esse procedimento é utilizado na remoção do foco epilético. A cirurgia não deve ser feita quando os 2 hemisférios do cérebro forem afetados pela doença. Se o foco epilético for pequeno, também é proibida a cirurgia, porque a remoção dele não afeta o funcionamento global do cérebro. Os tratamentos em crianças podem ser de 2 formas, o tratamento medicamentoso e a dieta cetogênica. O tratamento medicamentoso ele pode trazer efeitos colaterais agradáveis para as crianças, como sonolência, ganho de peso e problemas na fala, mas tem que ser com acompanhamento médico. Já a dieta cetogênica, que é mais utilizada, ela é baseada em maiores quantidades de gorduras e menores quantidades de açúcares e proteínas, mas tem que ser calculadas de acordo com a idade e o peso da criança. E 1% das crianças consegue controlar a crise com essa dieta.
Essa dieta tem que ser acompanhada por um nutricionista, porque se ela for mal gerida, ela pode acarretar uma doença chamada hipoglicemia. O tratamento medicamentoso não é recomendado para mulheres grávidas, pois o medicamento ele pode acarretar má formação no feto. Então é recomendado utilizar técnicas de relaxamento, diminuir o estresse, mas quando o medicamento ele é necessário ser utilizado, tem que ter um auxílio, né, uma recomendação de um neurologista e uma troca de medicamento com o menor efeito colateral para o feto. Também deve tomar 5 mg de cálcio fólico durante e antes da gestação, e no último mês da gestação fazer a administração da vitamina K. E nas mulheres grávidas também pode ocorrer algumas complicações, como aborto espontâneo, parto prematuro, alteração no desenvolvimento da criança, e não se sabe se essa alteração é por conta da medicação ou da doença. Além das complicações citadas, tem as complicações por medicamento e também tem as lesões físicas, que ao ocorrer uma crise, o indivíduo pode cair, bater com a cabeça, ter lesões musculares e tudo mais. Temos também o estado hemiplégico, que é o estado que tem que ir para o hospital, porque envolve risco de vida. Temos também as complicações sociais, que o epilético tem dificuldade para cozinhar, porque pode ocorrer algum acidente com o fogo, para dirigir, mas existe uma legislação que diz que o epilético pode dirigir sim, se ele estiver fora de crise por pelo menos 2 anos. E praticar esportes em represas, porque para o socorro chegar lá dificulta tudo. E a epilepsia também causa ansiedade e depressão. E também temos os preconceitos. As pessoas acham que essa é uma doença contagiosa, mas não é. E a baba, né, que escorre da boca do epilético não é contagiosa. Não há muitas formas de prevenir a epilepsia, porém algumas coisas podem ser feitas, como evitar lesões na cabeça, não se automedicar e sempre se vacinar contra doenças infecciosas, entre outros. A epilepsia pode ser tratada e o indivíduo pode desfrutar de uma vida normal. Porém, esses indivíduos sofrem muito preconceito por conta da ignorância sobre o assunto. E não poderíamos deixar de falar sobre a ABE, que é a Associação Brasileira de Epilepsia, que há mais de 30 anos ela foi fundada pelo professor Esper Abrão, que junto com seus amigos e estudantes da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, se reuniram e fizeram um grupo de autoajuda para pacientes com epilepsia, familiares, amigos, e esse grupo cresceu e se tornou a base da Associação Brasileira de Epilepsia no ano de 1987. Objetivos principais: promover o entendimento geral da epilepsia, divulgar conhecimento da população em geral para diminuir o estigma e o preconceito, formar grupos de autoajuda e possibilitar a reabilitação profissional, lutar pelo fornecimento regulado de medicamentos antiepiléticos nos postos de saúde e hospitais públicos. Hoje falamos um pouco sobre a epilepsia e se você gostou, se inscreva no canal e deixe seu curtir.